Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem aí com vocês, rapaziada? Então, esse vídeo é um vídeo muito especial, tá? Por um motivo em específico. Eu tô aqui encerrando a nossa saga de vídeos sobre Red Pill e comportamento feminino. Vou gravar, mas assim, raras exceções, entendeu? Se eu ver alguma situação específica, como foi essa que eu vou trazer aqui no canal, no vídeo de hoje, nosso vídeo não tem edição, não tem nada não, tá, gente? Não tem viadagem não. Eu arroto aqui no meio do vídeo, tem problema, a minha esposa faz barulho, mas a gente toca o barco. Aqui é conteúdo raiz, tá, gente? Então, assim, por causa dos Crias do 21, que é uma comunidade lá no WhatsApp, com pessoas que já apoiaram o nosso canal financeiramente pelo menos uma vez, e que estão com a gente desde o começo lá do nosso canal Amigo Secreto News, lá no TikTok, o pessoal fez uma votação, uma enquete, e optaram por escolher temas, né, de comportamento feminino, Red Pill, a real e tudo mais. E eu comecei a gerar alguns conteúdos, mas eu vi que o YouTube meio que joga meu conteúdo no limbo quando eu falo sobre comportamento feminino, a real. Os vídeos não estão tendo tanto engajamento quanto outros vídeos. E eu acho que a gente já comentou muita coisa, tá? Eu não vejo muita necessidade de estar explorando ainda mais esses temas, porque assim, a voz do povo é a voz de Deus. E a voz do povo aqui no YouTube se reflete por meio dos números, né? Por meio das visualizações. Então, como eu tô vendo que não tá tendo muita procura por isso, eu vou focar em conteúdos de outros temas, tá? Então aproveitem esse último vídeo a respeito aí de Red Pill. Não é que eu vou parar literalmente, tá? Mas não vou continuar vindo com a mesma sequência que eu via antes, tá? Eu vou dar prioridade para outras coisas e eventualmente eu vou trazer uma coisa ou outra sobre Red Pill, mas numa quantidade muito menor, tá? Eu tô encerrando aqui o ciclo lá dos conteúdos que eu falei que iria gerar a respeito da real, tá, gente? A real masculinista, tá? Quando a gente se refere a real, quer dizer sobre o pensamento masculinista, ou seja, uma linha de pensamento que busca estudar o comportamento feminino na sua forma real, sem rodeios, sem floreios, sem nada, tá, gente? E o tema do vídeo de hoje é o seguinte: por que você jamais deve perdoar uma traição feminina, tá? E por que a traição feminina ela é diferente da traição masculina? Esse vídeo ele foi motivado porque uma retardada, que ainda se diz ainda estudiosa da Bíblia, da Palavra de Deus, pode até ser, tá? Mas não deixa de ser retardada e ignorante quando o assunto é comportamento masculino e feminino. E assim, gente, o que me assusta é que qualquer idiota, qualquer imbecil, faz um curso de teologia e daqui a pouco tá vendendo curso de teologia, de ensinamento, de não sei o que, livro, consultoria. E o que mais tem é farsante, tá? Dos dois gêneros, e nesse caso do gênero feminino, que vai auxiliar, fazer terapia de casal, acompanhamento de casal, essa viadagem toda, entendeu? Só que os caras não sabem o básico da realidade, não sabem o básico da natureza tanto fisiológica quanto psicológica do homem e nem da mulher. Então dão uns conselhos de merda, entendeu? Que assim, pela madrugada, cara, assim, como eu posso te dizer, é humilhante, tá? É vergonhoso. E tinha uma pseudo-especialista no assunto de relacionamento, com um background, né, ou seja, com um pano de fundo bíblico, de Bíblia, de Palavra de Deus, e ela disse lá que, tipo assim, dando a entender que há um preconceito, né, quando o homem trai, aí há uma relativização por parte da sociedade e tudo mais, e quando a mulher trai, não há esse mesmo entendimento. Normalmente, o homem não perdoa uma traição feminina, vai embora, e as mulheres perdoam mais traições masculinas. Enfim, vindo com aquele discursozinho feminista, aquele discursozinho mela cueca, aquele discursozinho descolado da realidade. Aí eu te pergunto, antes de eu te dar a resposta que você tanto quer, por que você, como homem, salvo raras exceções, jamais deve perdoar uma traição feminina? Antes de eu te dar a resposta de pronto imediato, mastigado na sua boquinha, eu tenho que fazer a minha crítica, né? Como é que uma mulher que se diz especialista, que vai assessorar relacionamentos, fazer consultoria, não sabe o beabá? Sabe o beabá, cara, sobre como funciona a mente de um homem, como funciona o comportamento de um homem e de uma mulher. Então, assim, cara, olha só, o que eu te dou de conselho inicialmente, não se aconselhe por mulher, tá? Porque geralmente o conselho de mulher, essas pseudo-especialistas, é só merda, é só lixo, tá? E tome cuidado se fosse aconselhar com homem, porque talvez o cara imbuído ali pelos egoísmos dele, pelos interesses pessoais dele, vai tentar te empurrar um monte de curso, um monte de mentoria, um monte de coisa que vai ficar alimentando teu ego e construindo uma filosofia vã na sua cabeça que só vai servir para te jogar num buraco. Então, o que eu te sugiro é o seguinte: busque por conta própria conhecimento sobre o comportamento feminino e o comportamento masculino, tá? Tanto no aspecto físico quanto no aspecto mental. Procure livros como o livro do Nessan Halita, o eu não sei pronunciar em inglês, Rational Male, sei lá, do Rollo Tomasi e Esther Vilar,
tá? E alguns blogs masculinistas de 2010, 2011, se você pesquisar alguns temas sobre relacionamento, se você tiver um pouco de paciência, você vai encontrar alguns blogs masculinistas antigos sobre a Real, escreve no Google Real Masculinista, que vai ter muitos conteúdos bons, tá? Que vão abrir a sua mente a respeito de vários assuntos. E principalmente nessa Ranlita, tá? Nessa Ranlita que são conteúdos desse rapaz, né, que tem esse nome codificado, que lançou vários conteúdos a respeito do comportamento feminino, sobre o profano feminino, como ele mesmo diz, na internet está de graça. Então isso vai abrir teus olhos, vai te dar uma base teórica, vai possibilitar você fazer um filtro das informações que chegarem até você e até as informações que você processar ao seu redor, tá bom? Então essas são algumas explicações e não deixe nunca de consultar o próprio Espírito Santo, faça suas orações ao Deus Altíssimo para que ele possa tirar as escamas dos seus olhos e te dar revelações sobre como você deve proceder na sua vida. Então muito cuidado de se aconselhar por ser humano, tá? Mas um aconselhamento entre um homem e a mulher, opte por um homem, tá falando, porque a mulher só vai tender a falar um monte de baboseira, um monte de merda. É difícil encontrar uma mulher que manda real, tá? É raro. Às vezes eu encontro uma mulher na internet que entende como funciona a realidade. Tinha se eu não me engano, uma advogada, eu acho que era advogada, que falou algumas coisas coerentes, algumas coisas pertinentes à realidade, tá? Mas é muito raro. A maioria são mulheres que são coaches de terapia, de relacionamento, que falam um monte de merda. Então vamos lá. Princípio básico do vídeo. Eu fiz uma afirmação que você não deve perdoar uma traição feminina, salvo raras exceções. Por que você não deve perdoar? Porque é o seguinte. Quando um homem trai, eu vou ser bem curto e grosso, tá? Quando um homem trai uma mulher, ele continua nutrindo muitas das vezes sentimentos afetuosos pela própria esposa, ou namorado, seja lá o que for. Então se um homem trai uma mulher, ele está num relacionamento sério, ele trai uma mulher, ele vai continuar nutrindo sentimentos de afeto, de carinho, de amor pela própria esposa. Para uma mulher isso pode se parecer contraditório, mas não é. E como meu público é masculino, isso facilita o meu trabalho. Então ele traiu a mulher porque ele quer realizar algum fetiche sexual, ou porque ele quer, satisfazer desejos profanos do profano masculino, que a própria esposa é incapaz de satisfazer por si só. Tá? Porque é uma questão de deturpação moral mesmo, é uma questão de degradação de caráter, uma degradação moral, entendeu? Onde o homem só vai conseguir o prazer supremo na traição, no proibido, tá? E uma mistura maligna, diabólica de pecado, de proibição, de medo de ser pego e de autoafirmação, de ter uma mulher diferente. E às vezes a mulher que ele tá vai se degradando com o passar do tempo, casamento, estão 10, 15, 20 anos juntos, a mulher vai se degradando, e o cara que é uma mulher mais nova, aí tem a questão da novinha, tem a questão dos fetiches, tem a questão da aventura, tem a questão da caça. Então assim, para sintetizar o vídeo, tem muitos porquês do porquê o homem trai. Então eu dei vários exemplos aqui. Pode ser a degradação da própria mulher, ficando mais feia conforme vai passando os anos, a falta de desafios, porque o homem gosta de caçar, é um grande predador, então o processo de caça, o processo de sedução é altamente excitante para o homem. É a questão do homem procurar uma mulher mais nova, que a mulher novinha, ela excita o imaginário masculino, a poligamia, né, a vontade do homem de fecundar, ou seja, comer várias bucetas, entendeu? Fetiches de um homem, aventuras, emoção, adrenalina, enfim, desvios de caráter, ou seja, tem várias explicações do porquê um homem vai trair uma mulher, tá? Não é simplesmente pelo fato dele querer uma satisfação sexual, porque uma satisfação sexual ele pode conseguir num puteiro, ele pode conseguir se masturbando, vendo pornografia, mas às vezes o cara quer trair a mulher, talvez com uma colega de trabalho, com uma conhecida uma amiga do casal, entendeu? Então, os fatores são múltiplos, tá? Do porquê uma outra mulher vai mexer com o imaginário fetichista do homem e vai o impulsionar ou o tentar o suficiente para poder cometer essa traição, esse adultério, tá? Independente do que seja o fator catalisador da motivação do ato, o homem vai fazer isso, tá? E um homem com desvio de caráter, com a mente cauterizada, ele vai conseguir conviver com isso facilmente e vai continuar amando a sua esposa. Porque o homem consegue diferenciar dentro da sua natureza que uma mulher ele encara como uma puta, como uma mulher que não vale nada, que é a mulher que simplesmente ele vai utilizar para satisfazer os seus propósitos egoístas de fetiche, de aventura, de caça e de satisfação sexual. E olha que eu estou falando várias coisas, não é só a satisfação sexual em si. Estou falando da aventura, da autoafirmação do ego dele. Olha, eu ainda posso ficar com uma mulher mais nova, um cara talvez de 40, 50 anos. Traz a esposa dele e fala, eu ainda estou no páreo, ainda estou no jogo, ainda consigo ficar com uma mulher de 18, 19 anos, uma novinha. Então pode ser a autoafirmação do ego dele, pode ser pela aventura, pode ser pelo processo da sedução, da caça, pode ser porque
ele quer uma mulher baixinha, magrinha, gordinha, moreninha, branquinha, ruivinha, que vai realizar um fetiche dele. Então, assim, são vários motivos, percebeu? Mas independente, essa mulher que ele vai se relacionar sexualmente, ele vai encarar como uma puta. Quando ele completar os objetivos dele, ele vai cagar e andar pra essa mulher. Porque a mulher que ele tem afeto é a mulher que é a mãe do filho dele, que cuida da casa dele, que faz o jantar dele, é a mulher que ele tem sentimentos. Entendeu? Então o homem consegue fazer essa diferenciação da concubina, da puta, da piranha, da vadia, da vagabunda e da esposa. Ele consegue fazer essa diferenciação. Então a esposa é quem eu tenho afeto, que cuida do lar, que faz minha janta, que cuida dos meus filhos, entendeu? Quem eu devo carinho, amor, que eu saio pro shopping de mão dada. A piranha a puta é a que eu como escondido, que eu faço, enfim, aventuras e realizo fetiches proibidos no oculto. Então ele sabe fazer essa diferenciação, por isso que a amante nunca vai se tornar a esposa. Tá? Porque a amante já está definida psicologicamente na cabeça do homem no papel de puta. E dificilmente ela vai ocupar o papel da esposa, porque o homem consegue fazer essa diferenciação muito clara. E quase nunca você vê aí na literatura, nos filmes, na cultura pop de maneira geral, que a amante quase nunca consegue ocupar o local da esposa. Tem até música aí de corno aí falando que a amante nunca vai casar e tudo mais. Então é isso, tá? O homem faz essa diferenciação, ou seja, o homem trai a mulher, ainda tem um sentimento de afeto, carinho por ela. Para uma mulher entender isso, ela não vai conseguir porque ela não está dentro. Ela pode até pesquisar, como a gente pesquisa sobre o core, né? O núcleo de pensamento do feminino. O homem que é um homem que busca esclarecimento, ele vai buscar entender como funciona o comportamento feminino. Tá? Uma mulher até pode fazer isso, mas como eu estou enfim, inferindo que eu estou conversando com um homem, é uma conversa de bar, uma conversa como se você fosse meu irmão de batalha, estivesse aqui na minha sala, vai ser muito mais fácil de você entender, porque você é um homem, então você já tem um conhecimento natural de como funciona o mecanismo de pensamento e natural do homem bestial. Tá? Então para você vai ser muito mais fácil. Para uma mulher ouvindo esse vídeo, ela vai ter bastante dificuldade. Pô, como assim o cara me trai e ainda tem sentimentos por mim de afeto, amor e carinho? Sim, é isso que acontece na prática. Tá? Então a traição do homem, porque muita gente acha, não, é mais fácil trair o homem porque o homem tem uma propensão a trair a mulher, porque ele gosta muito de sexo, porque ele é viciado no prazer da ejaculação, a ejaculação do homem atua como uma droga na cabeça dele, o homem tem hormônios e uma questão biológica que o impele a querer fazer sexo e copular com várias mulheres. Esse argumento faz sentido, tá? Mas eu acho que esse argumento, ele é o argumento do topo do iceberg. Quando você mergulha no iceberg, por que o perdão ao homem é mais justificável? Porque esse homem vai trair a mulher, mas ele continua nutrindo sentimentos de amor pela mulher. Ele continua amando a mulher, mesmo traindo, tendo desvio de caráter. Aí a gente pode entrar na questão espiritual, etc, etc. Mas o homem continua amando a mulher, mesmo a tendo traído. Esse é a maior parte dos casos. O homem continua tendo sentimentos pela mulher, pela esposa, tá? A mãe dos filhos dele, a mulher que cuida da casa dele e tudo mais. Ele continua tendo bons sentimentos, sentimentos de amor, ternura por essa mulher. Agora, quando a mulher trai o homem é diferente, porque o mecanismo de pensamento da mulher é um mecanismo diferente. A mulher olha para o homem como se o homem com um olhar de liderança. O homem é o líder. E para que a mulher até venha se relacionar sexualmente com o homem, tenha vontade de transar e se relacionar sexualmente, afetivamente com o homem, ela tem que ter um certo vislumbre. Ela tem que olhar para o homem, se orgulhar do homem, ver que o homem que está do lado dela tem que ter um brilho. Entendeu? Esse brilho ele não pode se apagar. Entendeu? Então a mulher tem que admirar o homem que está do lado dela, tem que ter esse brilho, esse reconhecimento. Isso é natural para que a mulher se submeta na relação ao homem, seja fêmea. Então a fêmea, de certa forma, é liderada. Então ela enxerga no homem uma figura de liderança. Então você vê aí muitas mulheres aí, que às vezes são até mulheres mais bem-sucedidas financeiramente do que um homem. A gente já conversou sobre a questão da hipergamia e disse que para uma mulher se relacionar com um homem, o homem tem que ser superior a ela em algum aspecto da hipergamia dela. Seja inteligência, seja algum destaque social, altura, força, seja lá o que for. Tá? Então, em algum aspecto da vida deles comum de casal, ela tem que enxergar ele de baixo para cima, ou seja, olhando ele, ela aqui na posição de baixo, o homem em cima. Essa é a hipergamia. A mulher sempre quer se relacionar com um homem que está numa situação superior a dela, não necessariamente uma situação financeira. Apesar que a maior parte das mulheres são alpinistas sociais, querem se relacionar com um homem que está numa camada social acima da dela. Mas isso não é via de regra e tem um vídeo só para falar sobre isso, tá? Se você quiser, você fuça aí no nosso canal. Beleza. Então, existe essa necessidade dessa admiração, entendeu? E quando, às vezes, até por causa de uma traição masculina, a mulher perde essa admiração, ou mesmo porque o homem se acomodou, virou um derrotado, um viciado em pornografia, ou o homem só trabalha, o homem não dá atenção muita para a mulher, e aí vem um outro homem, e aí preenche esse imaginário
do que a mulher espera de um homem. Então ela começa a enxergar no homem, talvez no trabalho, olha, esse cara sempre trabalha, se dedica para a mulher, entendeu? É um cara educado, amoroso, é um cara forte, preenche meu tipo físico que eu gosto. Aí a mulher começa a se vislumbrar com outro homem, e esse outro homem começa a ocupar o lugar na cabeça dela que deveria estar o próprio marido dela. Aí ela vai perdendo a admiração aos poucos pelo próprio marido. Então muitas mulheres você vê aí na mídia que traíram o seu cônjuge ou se separaram dele, começa nisso. A perda da admiração, a perda do brilho, a perda do encanto pelo homem que está do lado dela. E aí, quando chega no ponto máximo, que ela vai começar a estudar um outro cara, e sempre acontece assim, tá, gente? Ela vai trair o homem e já tem um outro na fila, tá? Porque a mulher tem esse pensamento estratégico, talvez um pensamento natural, por causa da criação, porque tem que ter um homem para poder proteger ela. Aí tem esses discursos naturalistas que eu não embarco muito, tá? Mas estou te dando discurso naturalista teu, porque é o discurso que todo mundo vai dar, tá? Então estou te dando, não embarco muito, mas é esse. Eles falam o seguinte, que não, porque a mulher, ela tem a questão da prole, ela tem a questão dos filhos, então ela precisa substituir aquele provedor por um outro homem que venha a proteger, então ela faz esse cálculo. Então quando a mulher abandona um homem, ela já tem outro no gatilho, já tem outro na geladeira, no armário, entendeu? Na reserva. Se esse novo que ela pegou não der certo, já tem outro. Então a mulher vai alimentando a esperança de vários homens que querem se relacionar com ela, deixando vários na geladeira, nunca fecha a porta de nada, entendeu? Então isso é perigoso. Se você tem uma mulher assim, tome cuidado. Tá? Por que isso acontece? Porque aí ela vai começar a colocar, quando ela perde a admiração pelo homem que está do lado dela, ela tem a certeza que ela vai colocar um outro homem no lugar, nesse pedestal na cabeça dela, que deveria ocupar o seu próprio marido. E aí ela vai começar a cobiçar esse homem em pensamentos, ter sonhos eróticos com esse homem talvez, entendeu? Vai cogitar coisas na imaginação fértil da mulher, até o momento que você sabe muito bem, a mulher para trair, basta abrir as pernas, né? Porque se os caras comem até cu de homem, o homem come até cu de homem, ou seja, até o ânus de outro homem, um homem come, quem dirá uma xota quente? Então tem um monte de mulher feia aí, baranga, que se acha a última bolacha do pacote porque tem uma gadolândia que fica ali babando o ovo dessas mulheres, entendeu? Ou melhor, babando a xota dessas mulheres. Então a mulher, para te trair, é muito fácil, é muito rápido, entendeu? Em 2 tempos ela vai trair. Então ela vai ocupar o teu lugar com outro homem, um homem que ela vai passar a admirar, e vai trair você com esse outro homem. Quando ela chegar ao ponto da consumação, ou seja, da traição de fato, mas ela já vai começar a te trair na cabeça. O próprio Senhor Jesus é muito claro, né? Que os judeus falaram, não sei o que, a questão do adultério, só dá a carta do adultério, tá tudo tranquilo. A carta de adultério, só você dá a carta de divórcio, tá tudo tranquilo, porque assim diz a lei. E Jesus veio com uma situação revolucionária. O próprio Senhor Jesus falou, agora, meu filho, agora eu vou te falar o seguinte, se você olhou para uma mulher e quis comer essa mulher, olhou para uma mulher com uma intenção de imoralidade sexual, já era. Você já traiu a sua esposa, entendeu? Então a traição no ato sexual, óbvio que é uma traição muito mais pesada humanamente, mas em termos espirituais, você cobiçar uma mulher, em qualquer circunstância, você já está traindo a tua mulher em termos espirituais, da mesma forma que você fosse se deitar na cama com uma outra mulher. Então a situação ficou muito mais complicada para os homens, né? Mas essa é a realidade espiritual, tá? Que é revelada nos evangelhos. Ou seja, quando a mulher começa a trair o homem na cabeça e vai para as vias de fato, ela já perdeu totalmente a admiração por esse homem, ela não tem mais interesse nenhum no homem. Entendeu? Ela encara o homem como um pária, como um merda, como um sujeito desprezível. A mulher não vai pegar e simplesmente trair o homem. Para ela trair o homem, vai trair num momento de raiva muito grande e já com sentimentos negativos pelo homem, já perdeu o brilho, não tem mais um encanto, não tem aquela admiração que eu falei para vocês de quando a mulher enxerga o homem de baixo para cima. E aí é fim de jogo, meu amigo. Porque se a mulher não tem mais admiração e esse brilho, dificilmente ela vai se submeter a você. E para um relacionamento dar certo, a mulher tem que se submeter à vontade do homem, porque o homem tem que liderar a casa. O homem que tem a figura de autoridade e liderança. Da mesma forma que a igreja se submete a Cristo, e Cristo é o líder, Cristo é o cabeça, o homem é o cabeça da casa, a mulher é a liderada, é a assistente, entendeu? Essa é a verdade. Queira as feminazes aceitar isso ou não. Essa é a verdade. Tá? Então, como é que você faz para exercer a liderança? Como você faz para ser esse líder? Como você faz para ter uma relação que dá certo química com a sua mulher, se você necessita que a fêmea tenha essa admiração, esse respeito por você? Se ela te traiu é porque esse respeito já foi pro brejo. Então a tua relação com essa fêmea foi debilitada no nível profundo. E outra, a questão do sexo, você tem que levar em consideração que o homem é um sujeito territorialista, é um bicho territorial. Então só de você saber que um outro homem comeu a sua mulher,
Isso é algo que vai abalar a psicologia, a psique do homem, vai ficar completamente abalada. Por isso que muitos homens consideram, se você trabalha em ambiente corporativo, você não vai ficar com aquela mulher, aquela secretária, você não vai casar com uma secretária que 4, 5, 6, 8 integrantes da firma comeram a mulher. É inviável. Porque 8 caras que estão ali na mesa corporativa comeram a tua mulher. Então isso abala o psicológico do homem, que é um sujeito territorial, que tem a questão da... Não, a fêmea é minha posse, é minha propriedade. O homem ele é territorialista, tirando claro, as exceções dos cookies, né? Dos cornos, né? Dos cornos que gostam de ostentar a mulher, que existem, tá? Homens que gostam de ostentar a mulher porque tem fetiche de outros homens comendo sua própria esposa. Mas aí a gente está entrando nas raridades, né? De modo geral, o homem é territorialista. Então, o fato de você, numa roda de amigos, vários dos seus amigos comeram a sua mulher, isso aí mexe com a psicologia dele. Então, esse fato da psicologia masculina, de território, de territorialista, aliado ao fato de que para que uma relação entre homem e mulher dê certo, a fêmea precisa ter admiração pelo homem, precisa ter esse brilho, precisa olhar para o homem de baixo para cima, quando há a consumação da traição feminina, é porque o que ela tem é desprezo, o que ela tem é indiferença ao homem, ela não o respeita mais como homem. Então é inviável o homem tentar acender de novo essa relação, dar soco em ponta, murro em ponta de faca. Diferente do homem que sabe diferenciar a amante para os propósitos dele e a esposa para o afeto, para os sentimentos, a mulher não tem essa diferenciação. Ela se deita com um homem na qual ela tem sentimentos, que ela tem admiração, via de regra é isso, tá? Quando não há uma relação comercial, ou seja, quando não é com uma puta, uma mulher civil, uma mulher comum, ela vai se deitar ou vai ter um relacionamento com um homem que ela tem algum vínculo, algum afeto, alguma admiração, ela tem alguma coisa para se apegar nesse sentido. Ela não vai simplesmente se deitar com um cara único, exclusivamente casual, porque as naturezas são diferentes. Então, uma traição feminina é basicamente endgame, tá? Fim de jogo. Então, só talvez ali a atuação do Espírito Santo e do próprio Deus para resgatar um relacionamento que haja traição feminina. Então, assim, o Cláudio Duarte, parece que a esposa do Cláudio Duarte, do pastor Cláudio Duarte, traiu ele. Mas o Cláudio Duarte, eu tenho várias ressalvas com ele, porque eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas aí é assunto espiritual. Quando um homem faz muito piadinha de cunho sexual, quando um homem faz muito, e é o caso dele, piadinha de cunho sexual, piadinha de duplo sentido, é porque ele tem algum problema no ramo da luxúria, tá? Tem algum problema no ramo da luxúria, porque a própria Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que eu acho que a palavra de Deus diz isso, que algumas coisas a gente fala, a palavra de Deus diz isso, mas é só um ditado popular. Você vai falar do que o teu coração tá cheio, né? Então, esses homens que fazem piadinha de duplo sentido, toma cuidado, principalmente no altar, tá? Não parece ter uma passagem bíblica que, em quesito de imoralidade sexual, tu não tem que nem fazer piadinha, de acordo com a palavra de Deus, nem brincadeira você tem que fazer, tá? De tão nocivo que é isso. Então eu tenho sérias ressalvas se realmente o Cláudio Duarte tem uma vida realmente fechada com Deus, se ele não dá os deslizes dele ainda hoje. Então eu tenho sérias ressalvas com ele por causa dos comportamentos e das falas dele. Então, assim, óbvio que aqui é uma inferência. Será que esse problema foi se agravando por causa da traição da mulher dele? Será que ele realmente perdoou a mulher dele no coração dele, superou isso? Aí são perguntas que só Deus sabe a resposta, tá? Mas salvo um milagre de Deus, uma intervenção do próprio Deus, o Espírito Santo trabalhando o coração do casal, humanamente, aí eu estou falando humanamente, estou tirando o milagre da equação. Se não houver um milagre de intervenção divina, é basicamente fim de jogo, tá? Traição feminina imperdoável. E tentar reconstruir um relacionamento na qual uma mulher traiu o homem é basicamente uma tarefa impossível, salvo se acontecer um milagre. Se você gostou desse vídeo, compartilhe o vídeo, tá bom? Se inscreva no nosso canal, lembrando, o espaço dos comentários foi feito mesmo para vocês aí se degladiarem, comentarem, colocar suas impressões, tá bom? Se inscreva no canal se não for inscrito e obrigado pela atenção, obrigado por acompanhar essa saga aí sobre Red Pill, MGTOW, comportamento feminino, tá bom? Estamos encerrando essa saga e vamos nos aprofundar mais em vídeos sobre comunidades, sobre análise de histórias de facções criminosas, segurança pública e também sobre o mundo espiritual. Forte abraço, pessoal! Tem mais 2 vídeos para saírem aí, tá? Nos próximos dias, sobre os príncipes do inferno e também e os pecados capitais, as estratégias de Satanás e também as análises sobre os estados do Brasil no quesito de facções criminosas. Forte abraço, pessoal. Tamo junto. Valeu!